Fala para o teu irmão que está do seu lado. O teu Deus é tremendo. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo 3, de 1 a 12. Nós cantamos aqui que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Deus aqui, nessa passagem, Ele foi buscar Moisés. E hoje aqui, nessa noite, Ele quer buscar a tua vida. Aleluia! Glória a Por Deus! isso que Ele te motivou a vir aqui hoje. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor com uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés! Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Abeu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Amém, queridos? Amados, nós estamos diante de uma situação que tem muito a nos ensinar, muito a nos inspirar pelo poder do Espírito Santo. Nós vemos aqui Moisés, um homem de Deus, livrado da morte prematura pelo poder de Deus, amamentado e afagado pela sua mãe, pelo poder de Deus, sustentado pelo rei Faraó, não só ele, mas toda a sua família, pelo poder de Deus, ensinado e instruído segundo a sabedoria humana, mas pela permissão de Deus, para um propósito específico de Deus, a fim de realizar uma esplendorosa missão.
Amados e queridos irmãos, vocês também receberam livramentos. Glória a Deus. A vida de vocês também foi iluminada pela presença de Deus. Houveram libertações. Muitos aqui foram curados milagrosamente. Isso não foi à toa. Isso não foi casualidade ou força do destino, mas porque Deus tem um plano específico nas suas vidas, que vai se cumprir à medida que vocês permitirem. Então quero dizer, não deixe parar, não deixe morrer a grande obra que Deus começou na sua vida. Diz a Bíblia em Atos, não sabe não, vou ler para você, em Atos 7, 22, que Moisés, ele foi educado, inclusive o evangelista Robson falou sobre isso hoje na EBD, inclusive eu senti a sua falta hoje na EBD. Fala para o seu irmão que está do seu lado, eu senti a sua falta na EBD. Você estava onde? Não deixe de vir na EBD. Eu sei que algumas pessoas estavam nervosas, outras estavam cansadas pelo dia de ontem, né? Mas contamos com você na próxima escola bíblica dominical. Mas Moisés foi educado com toda a ciência. Isso está lá no livro de Atos, que o evangelista falou hoje. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Segundo historiadores, podemos chamar assim, que na Universidade Federal do Egito, quando até aos 40 anos Moisés ele recebeu o mais elevado nível de ensino civil e militar. A ciência dos egípcios consistia na época a especialidade que se equivale à faculdade de hoje. Era algo tremendo. Os egípcios, eles dominavam a ciência, eles fabricavam objetos que eram comercializados. Hoje você vai num comércio popular, ou você vai numa loja de departamentos e você olha ali a etiqueta, está ali, Made in China. Né? Quase tudo que você consome, que você compra, está lá, Made in China. Naquela época era assim, Made in Egito. Né? Porque era tudo feito no Egito. A matemática, eles eram craques em matemática. Eles aprimoraram e dominavam a técnica de somar, subtrair, dividir, multiplicar. Ninguém sabia, mas eles sabiam essa técnica e ensinavam essa técnica. Eles memorizavam tabelas de multiplicação e resolviam equações. Aquelas equações que eu não sei nem você sabe, né? Eles resolviam. Moisés, ele conhecia, ele era matemático. A geometria, eles dominavam a geometria. Eles tinham técnicas, e não só técnicas, eles construíram instrumentos que faziam a medição das áreas, a medição dos volumes e até a medição do tempo. Eles aprenderam, inclusive, a lidar com as enchentes constantes que haviam no Rio Nilo. O Rio Nilo enchia e assolava ali, né, transportava ali, entrava na terra do Egito. Então eles começaram a pesquisar e eles descobriram que Moisés, ele também era formado em geometria. Eles aprenderam arquitetura, se aperfeiçoaram muito, tremendamente, nos conhecimentos de física, geometria. Eles erigiram palácios, monumentos, pirâmides, mausoléus. Até hoje, a pirâmide erigida ao faraó Quéops é uma das 7 maravilhas do mundo até hoje. São 147,5 metros de altura. Ou seja,
igual a um prédio de 45 andares. Eles construíram isso. Eles matematizaram isso de uma forma tremenda. Na medicina, eles eram educados em escolas especiais que se chamavam Casas da Vida, onde eles aprendiam e praticavam as técnicas da medicina. Eles aprenderam a fazer remédios, eles aprenderam a fazer intervenções cirúrgicas. Eles tinham um hábito de asepsia. Os médicos do Egito, eles tomavam banho antes de qualquer intervenção. Eles lavavam as mãos, eles usavam luvas, eles usavam as roupas especiais. Veja que até hoje muitas coisas que se praticam no mundo, inclusive no Brasil, já vêm dessa matriz lá do Egito, porque eles eram tremendamente inteligentes, cultos, aplicados ao conhecimento. Na química, os alquimistas do Antigo Egito eram peritos. Eles inventaram a argamassa. A argamassa foi invenção do Egito. Eles inventaram a cal, o vidro, cosméticos, porcelana. Eles inventaram tudo isso no papiro, que era uma folha retirada de uma planta. Tudo isso o povo egípcio, ele ensinava. E Moisés era perito em todas essas áreas. Além disso, tinha o militarismo. Eles eram exímios lutadores corporais e especialistas no manuseio de armas, especialistas em lanças e escudo, na condução de carruagens e lançadores de pedras. Eles aprendiam tudo isso. Moisés, durante esses 40 anos, ele se formou, ele conseguiu seus diplomas, mas talvez Moisés, enquanto no Egito, já se sentindo preparado física e culturalmente para libertar o povo das aflições, porque ele sabia de onde ele vinha, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era uma pessoa escolhida por Deus, ele fazia parte do plano do povo de Deus. E ele, no auge de já se sentir preparado para ajudar o seu povo e colocar em prática tudo aquilo que ele havia aprendido, Deus entrou e permitiu que os planos de Moisés fossem interrompidos. E no momento em que ele intempestivamente matou um egípcio, ele teve que fugir para o deserto da Arábia. E embora não soubesse, embora Moisés não entendesse o porquê de tudo aquilo estar acontecendo com ele, Moisés, ele ingressou na faculdade de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que você veio aqui para ingressar na faculdade de Deus. Seus canudos, tudo que você aprendeu, não vale muito se você não passar por essa faculdade de Deus. O que Moisés aprendeu durante 40 anos pode ter feito um homem muito culto, muito inteligente, muito valente, mas para Deus ainda tinha um estágio que ele teria que ingressar. Havia uma escola que daria para Moisés o que ainda faltava para que ele fosse um homem verdadeiramente de Deus. E aí você vai me perguntar, mas que escola é essa, pastor? A escola do deserto. A escola da dependência total
total de Deus. O aprendizado quando se perde tudo nessa vida. O aprendizado da humildade. O aprendizado do respeito às pessoas. O aprendizado do devido respeito às lideranças, pelo amor e pela bondade. Faltava Moisés passar pelo deserto de Deus. Eu quero dizer para você, para nós, não fujamos do deserto que Deus preparou para cada um de nós. Não fuja do deserto que Deus preparou para a tua vida. E eu falo isso, eu não quero dizer que é um deserto de ser um mal pagador. Não. Eu estou no deserto, ninguém me dá crédito, você não paga ninguém um dia. Esse é um deserto, não é esse que você está falando, que a gente está falando aqui, não. Não é um deserto por você ser um mau administrador, nem por deixar de assumir as suas responsabilidades, não é isso. Mas é um deserto onde Deus trata. É um deserto onde Deus molda. É um deserto onde Deus transforma o nosso imo. Não é igreja metodista ortodoxa, não. Imo é o nosso homem interior. É o nosso caráter. É a nossa vida. A nossa postura. E precisava Moisés passar pelo deserto de Deus, como eu e você. Precisamos passar pelo deserto de Deus. Podemos aprender muitas coisas, ter técnicas maravilhosas, mas nada se compara a que nós aprendamos no deserto de Deus a ser pessoas verdadeiramente do Senhor. E ali, depois de fugir do Egito, Moisés viveu mais de 40 anos. Um homem talhado pelas maiores e melhores profissões do mundo, da atualidade. Um homem dotado de grandes conhecimentos e de grandes técnicas para tudo. Ele precisou passar pelo deserto para ter um encontro real com Deus. Se a gente não passar pelo deserto, a gente não tem esse encontro. É preciso passar pelo deserto de Deus para dar valor a determinadas coisas que, quando Moisés estava no Egito, passavam por desapercebidos à sua volta. Deus nos trata nos desertos, e a gente sabe que é certo que em alguns momentos, talvez, durante a trajetória de Moisés, levando agora o rebanho de Jetro, seu sogro, como um empregado familiar qualquer, Moisés possa ter pensado no seu interior: poxa, eu estudei tanto, eu aprendi tanto, eu consegui tantos canudos, eu me empenhei tanto para acabar aqui, cuidando do rebanho do meu sogro. Mas, queridos, Deus estava dando agora a Moisés a oportunidade de se desenvolver numa outra matéria. Não era matemática, não era medicina, não era química. Era a matéria da mansidão e da humildade. Ele estava passando, desenvolvendo essas matérias na sua vida com Deus. E Moisés, ele estava redirecionando muitas coisas que tinham aprendido no Egito, contrárias à vontade de Deus. Esse doutorado, esse preparo acadêmico que Moisés passou na sua vida, que durou 40 anos de caminhada após fugir do Egito, e ele se completou. Esse processo acadêmico se completou nesse dia, no Monte Horebe, também chamado Monte Sinai. Naquele momento, ainda que não percebesse, naquele momento, ainda que Moisés
estivesse vivendo uma profunda acomodação. Talvez ele pensava em Deus, talvez ele falasse de Deus, talvez ele cantasse louvores para Deus, mas muito aquém daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, talvez você entrou aqui assim, talvez você entrou aqui hoje meio areia, meio rocha, faz o que quer, quando quer e como quer, não compromete a sua vida, não compromete o seu dinheiro, não compromete o seu tempo na obra de Deus, não compromete os seus talentos, não compreende que os seus talentos, os talentos que você tem, Deus quer usar a serviço do reino. Aleluia! Não compreende que os dons que Deus te otorgou, Deus quer usar a serviço do seu reino. Mas eu creio que da mesma forma que Deus se manifestou naquele momento, na vida de Moisés, e o comissionou para dar uma guinada na sua vida e fazer a vontade de Deus, da forma que Deus quer, da forma que, quando e como Deus quer, hoje, aqui e agora, Deus também está redirecionando a sua vida, a nossa vida, seus esforços, sua boca, sua língua, que muitas das vezes faz fofoca, fere as pessoas. Deus quer redirecionar todas essas coisas, seus talentos, seu engajamento, para que você saia da areia, que às vezes está no momento de tuna, lá em cima, mas às vezes vem as ondas do mar e desaparece, em meio às águas, em meio às crises, em meio aos problemas, às lutas, para definitivamente, e eu quero dizer isso com bastante autoridade no Espírito, definitivamente colocar o nosso pé na rocha, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Posicionando sua boca para proferir somente o que convém, o que edifica, o que contagia e não o que contamina. De prontidão para ouvir mais e falar menos, para poder ouvir a direção do Espírito Santo. Parecia, queridos, que era qualquer dia na vida de Moisés. Um dia que ele estava levando o rebanho para pastar e voltar. Hoje, talvez, você entrou aqui nessa igreja pensando assim: vou prestar meu culto a Deus mais uma vez, vou mais um dia lá no central. Vou cantar louvores, vou trazer uma oferta, vou manter uma comunhão com os irmãos. Quem sabe eu vou comer a cantina? A cantina hoje, tá? Se você puder, vou ajudar, né? Mas veja que naquele dia em que Moisés viu a sarça ardendo pelo poder de Deus, assim também hoje pela fé, o Espírito Santo, ele está ardendo em corações. O Espírito Santo está agitando corações, ardendo uma chama no teu interior, para motivar você, para dizer para você que não é mais um culto qualquer, é um culto que ele veio te buscar para um propósito definido. Deus está tocando corações.
corações para se doar mais para a obra de Deus. No versículo 3 nos mostra que Moisés não identificou que era Deus que estava querendo falar com ele. A vida de Moisés estava tão dispersa. A vida de Moisés estava tão insensível naquele momento que ele não identificou que era Deus que queria falar com ele. Assim também acontece. A gente está numa correria tão grande, vai para lá, vem para cá, zague para lá, zague para cá, né? Compra isso, compra aquilo, desfaz isso, faz isso. E aí Deus, Ele usa mecanismos para falar com a gente, mas a gente não consegue captar a voz de Deus. A voz de Deus que quer falar, posicionar, dirigir, acalmar situações, mudar palavras, trazer coisas tremendas para nós, mas a gente está tão ocupado que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Isso aconteceu com Moisés. Ele não entendeu. E aí ele se voltou para aquela sarça. A sarça era uma árvore de 4 metros, que tinha folhas muito secas, era uma árvore muito seca. E certamente se batesse ali uma labareda, uma faísca, certamente ela se incendiaria rápido e seria logo consumida, porque ela era muito seca. Porém, algo chamou a atenção de Moisés, porque aquela sarça, ela não se queimava, ela não se consumia. E aí Moisés, ele deu a volta para ver o que era aquilo. E aí Deus despertou Moisés. Ele falou: Moisés, olha só, não entra aqui de qualquer maneira não. Tira as sandálias dos pés. Eu quero dizer para a gente que Moisés, ele sabia muito bem o que significava isso. Porque na cultura egípcia, que se espalhou depois, e nós temos essa cultura hoje que vem desse berço, as pessoas quando entravam nos palácios, as pessoas quando entravam nos templos dos deuses egípcios, elas eram obrigadas a tirar a sandália. Elas não podiam entrar com a sandália, tinham que ficar descalços para não contaminar o lugar. Hoje, quando a gente vai na rua, né, normalmente é assim. A gente tem aquele capacho bacana, alguns usam uma toalha, né, com o capacho da gás, para se ver lugar comprar, uma toalhazinha ali, né? Não sei como é que é. E aí você limpa o pé, tira o sapato, né? Porque a gente não quer contaminar a nossa casa. Essa cultura a gente aprendeu de lá. E Moisés sabia, entendia muito isso. E quando Deus falou para ele: olha só, tira as sandálias, ele estava querendo dizer que a presença de Deus é o que santifica qualquer lugar. Mesmo no deserto. Era um deserto, era uma montanha, diante de uma árvore pegando fogo, mas era um lugar santo, porque Deus estava ali. Eu quero dizer para você que esse lugar onde você está, não fale mal dele, nem fale mal de mim, porque você vai sofrer consequências. Não se fala mal de ungido de Deus, de nenhum deles. Não fale não deste lugar. Esse lugar é santo. É santo. Pode dar glória a Deus. Esse lugar é santo. Você é parado por Deus, Deus habita aqui. Habita em mim e habita nesse lugar. Não toque na igreja do Senhor. Não toque no
a tua família. É importante falar isso. Eu não estava aqui no relatório, não. Mas veio ao meu coração pelo Senhor. Tira as sandálias. Você vai vir para a igreja? Esse lugar é santo. Aqui não é lugar de fofoca. Aqui não é lugar de disse-me-disse, um jogando irmão contra o outro. Aqui não é lugar disso, irmãos. Aqui é lugar de você entrar, abraçar seus irmãos. Pedir um ósculo, eu peço óculos não, né? Óculos não. Eu peço um ósculo aos meus irmãos, dou um abraço, faço questão, eu falo te amo. Porque depois que eu morrer, não adianta eu querer falar isso. Então eu falo. Lá em casa eu também falo com a minha esposa, eu já falei isso para ela várias vezes, nem perdi a conta. Né? Eu já acordo e falo, eu te amo, você está linda. Dá um beijinho aqui, deixa eu ver, me dá assim. Ela pelo gosto, ela não gosta. Mas é preciso, mas esse lugar é santo. A gente brinca, mas tem que haver um respeito. Tem que haver um respeito. Então você pode vir, você pode adorar, você pode louvar, você pode sentir a presença de Deus, porque esse lugar é santo. E Deus, ele fala para Moisés, olha, tira a sandália, porque a presença de Deus é o que santifica esse lugar. A minha presença me santifica esse lugar. Ah, mas a pessoa tem falha, o outro tem falha, todo mundo tem falha. Mas quem santifica não é o fato da pessoa não ter falha, é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Moisés, interessante isso. Ele já tinha feito a escolha certa na vida dele. Lá atrás, ele já tinha feito uma escolha certa. Não desmarca não, mas lá em Hebreus, olha comigo. O escritor aos Hebreus fala uma coisa muito interessante. Fala sobre a escolha. Hebreus 11. E 25. Moisés já havia feito a escolha certa. Diz assim, Hebreus 11, 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo já homem grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, foi opção dele, antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por algum tempo, ter o gozo do pecado. Meu Deus! Isso é tremendo. Deus mostrou e sabia que Moisés, ele já tinha feito a escolha certa. Quer dizer que você está aqui nessa noite, você já tem feito a escolha certa. Fala para o irmão que está do seu lado, você fez a escolha certa. Você veio aqui hoje adorar o Senhor. A escolha certa. Você se esforça para estar na casa do Senhor. Porque choveu muito. E tem pessoas que são de açúcar. E eu não falo isso porque eu moro aqui não. Minha esposa chata, sabe que eu sou Caxias. Estava chovendo, toró, quase canivete. Mas eu estava lá com as crianças, Gabriela no braço, empurrando ela, vambora. E fomos lá com barata. Você lembra, pastor? A barata, 2 anos para ir, 2 para voltar. Às vezes não tinha nem a passagem. Meu Deus. Mas você se esforça para estar na casa do Senhor, você já fez a escolha certa. Você se esforça para afastar-se da aparência do mal, das rodinhas de fofoca, das más companhias. Você já fez a escolha certa. Mas Moisés precisava abandonar o comodismo. O comodismo era algo que estava ali
comandando a vida de Moisés. E eu quero dizer para você, isso é interessante, o comodismo não é deixar de fazer alguma coisa, pelo contrário. A pessoa que tem comodismo é aquela pessoa que trabalha muito dentro de casa, que faz várias coisas no dia a dia, que olha, vive cansada para lá, para cá, mas na hora de vir para a casa do Senhor, na hora de buscar a Deus, na hora de ler a palavra, na hora de adorar ao Senhor, ela não dá, cansado. Isso é ser cômodo. Não é que a pessoa fica de perna pro ar sem fazer nada, não. Não é assim, não. Cômodo é aquela pessoa que faz tantas coisas, mas não dá o dízimo do seu tempo para Deus, mas não se esforça para estar presente na casa do Senhor. Moisés, ele precisava mudar o foco da vida secular que ele tinha, desprezando o reino de Deus, as coisas de Deus, para se voltar para a missão que Deus mandou que ele fizesse. Deus falou para ele: Moisés, existem pessoas que precisam de você no Egito. Existem homens, mulheres, idosos, crianças que estão morrendo escravizados, que necessitam de um mover de Deus no Egito, e é você que vai lá. Glória! Deus poderia fazer um mover. Eu falei sobre isso ontem na pregação à noite. Deus poderia curar. Falei sobre Ezequias, né? Deus poderia curar Ezequias, falar assim: Ezequias, você vai ser curado. Mas ele falou para o profeta pegar uma pasta de fios e colocar na úlcera de Ezequias. Ele foi curado. Deus não elimina a condição humana, mas ele usa médicos, remédios como instrumentos seus, assim como quer usar e usa a minha vida e a tua vida como instrumentos para abençoar as tuas vidas. Ele poderia ligar o megafone no céu e pregar a palavra de Deus, mas ele quer usar pessoas como eu e você, como instrumentos. Somos servos, somos instrumentos, somos nós que Deus quer usar. Olha no irmão que está do seu lado, Deus quer usar a sua vida. Precisamos crer em quem nos enviou. Precisamos crer em quem prometeu. Moisés deve ter ficado meio baratinado com aquela situação. Jogou logo a gagueira dele na frente de Deus. Sou gato. Quem aqui não tem nenhum defeito? Não é mais orelhudo, que nem eu. Não é mais careca, que nem eu, mas eu tenho olhos verdes. Detalhe, né? Às vezes a pessoa fala: poxa, pastor, o senhor está careca, mas eu tenho olhos verdes. Né? Tem um escape. Né? Todos nós aqui temos defeitos. E não há como nós fazermos a obra de Deus sem passar por cima das nossas carências, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, dos nossos traumas. Não tem como nós fazermos a obra de Deus sem enfrentar os bullying da vida. Gordinho, magrinho, e o cabelo é duro, o cabelo quase sem cabelo. Não tem como. A gente vai ter que passar por cima de tudo isso. E Moisés, ele ficou com receio. Será que vão aceitar? Será que vão me aceitar? Faraó, será que o povo de Deus vai me aceitar? Não importa. Importa que você faça aquilo que Deus
que está direcionando você a fazer. O trabalho seria árduo para Moisés. E é para quem quer compromisso com a obra de Deus. O trabalho vai ser árduo, sim. O trabalho seria grande para Moisés. Ele ia ter que abrir mão de muitas coisas, até de estar ali com a sua família naquele momento. E o é grande e desafiador para quem quer compromisso na obra de Deus. Mas o que nós ganhamos é maior do que tudo isso. Dever cumprido. Não tem que ficar dando desculpinha porque não vim, porque não pude cumprir, porque não deu para mim vir. Mas sabe, aquele sentimento de que está fazendo verdadeiramente o que Deus quer que eu faça. Com dor, sem dor, com vontade, sem vontade. Mas eu vou lá fazer a minha parte. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu quero dizer para você nessa noite, a sarça está ardendo para você. Sai desse comodismo. Eu sei que você faz muitas coisas. Não estou dizendo que você está em casa sem fazer nada, não. Mas do seu comodismo para Deus. Você quer hoje se voltar para fazer o que Deus quer que você faça? Você quer hoje voltar a fazer aquilo que você já fez um dia, mas que hoje está vivendo num comodismo? A Bíblia diz que tem últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Quero dizer para vocês que estão aqui, para os jovens, adolescentes, aí no Sobral, Deus tem mantido ela de pé. E há um projeto que Deus colocou no nosso coração de trazer um crescimento. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou o primeiro. Mas vai chegar uma hora que eu não serei mais o primeiro. Posso ser o último, penúltimo, antepenúltimo, o 20º. Eu quero dizer também que ser o primeiro ou ser o último não tem demérito algum. O importante é que você está ali. Você pode ser o último, mas você está na posição que Deus te colocou. Você pode dizer glória a Deus? Eu posso estar aqui sem fazer nada, sem ministrar, sem cantar, mas eu estou aqui sentado, glorificando a Deus. Deus está enchendo o meu coração da mesma forma. Não importa se eu sou o primeiro ou se eu sou o último. O importante é que eu esteja aqui. Mas eu quero dizer para os adolescentes, os jovens, tomem as suas posições. Porque a hora é chegada. A igreja precisa que você se estimule e vença. E prossiga para o alvo. Deus tem coisas grandiosíssimas para você. Ah, pastor, mas eu não sou químico, não sou matemático, não sou médico. Mas eu quero te dizer que nem todos foram. Apenas uma minoria, como Moisés, o apóstolo Paulo. Mas a maioria eram pescadores, eram pessoas iletradas, como eu, como muitos aqui, se não todos, mas que Deus ungiu, mas que Deus capacitou, mas que Deus otorgou o poder. Então, vai na tua força, vai na tua força, não impeça o chamado de Deus na tua vida. Nada impedirá o mover de Deus sobre você. A mão de Deus vai estar sobre a tua vida.
Deus vai te usar de uma forma maravilhosa. Ele só precisa que você dê o primeiro passo. Talvez você nem saiba o que Deus tem planejado para a tua vida, porque Ele não fala assim, Ele fala paulatinamente. Eu me lembro quando eu comecei o meu ministério, o meu chamado na obra, eu estava na rua, ali em Oswaldo Cruz, nos apartamentos da SEAB, e tinha ali um pastor de uma igreja evangélica passando um filme Inferno em Chamas. Isso é antigo pra caramba, né? Muito antigo, né? Você lembra disso, pastor? Você lembra, pastor? Meu Deus do céu. Isso é 1970, 81, 1981. E eu vi aquele pastor pregando, e eu vi aquelas coisas maravilhosas, e eu falei com Deus, Senhor, poxa, eu quero ser assim. Meu pai, para que eu falei isso? Isso não foi na hora, não. Isso demorou muito tempo, muitos anos, muitas dificuldades. Passei por vários desertos. Muitos desertos, ainda passo. Mas Deus foi trabalhando. Então, eu quero cantar um louvor e depois eu quero fazer um apelo. Não é apelo para você aceitar Jesus, não. Mas é um apelo. Se você quer se dispor para fazer a obra de Deus, com amor, com inteireza, sem se importar quando vai ser, se vai ser amanhã, depois de amanhã, mas se você sente esse chamado, se você sente que essa sarça, ela está ardendo para a tua vida hoje, nós vamos orar. Eu tenho certeza que no tempo dele, seja você criança, jovem, adolescente, Deus vai levantar você e vai fazer um grande mover na casa do Senhor. Glória a Deus. E se você já foi chamado por Deus e hoje está vivendo esse momento de dispersão, é momento de você voltar. É momento de você entender a voz de Deus, porque Ele te chama nessa noite. Vamos ficar de pé.